Fala aí, bruxões, beleza? Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado? Então deixa de ser trouxa, se inscreva, ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Não esquece que você pode se tornar um membro do canal e assim ter acesso a benefícios exclusivos, como selos que vão ao lado do seu nome e emojis pra você usar nos comentários aqui. Você também pode contribuir através do botão valeu, assim o seu comentário fica em destaque entre os demais, ou então mandar sua pergunta pro Papo Furado. O QR Code tá na tela, o link na descrição. Harry Potter é uma saga cheia de detalhes, e como se trata de uma saga que foi adaptada pro cinema, muitas coisas nos filmes acabaram ficando diferente dos livros, ou muita coisa foi cortada, e isso prejudicou de certa forma o entendimento de algumas pessoas que não leram os livros, ou então tem o caso também de pessoas que leram os livros, mas não entenderam certos pontos. Por isso hoje nós vamos ver coisas que você entendeu errado em Harry Potter. O bruxo faz o Horcrux no momento em que mata a vítima. Para fazer o Horcrux, o bruxo precisa de fato matar alguém, assim sua alma fica fragmentada, é rompida e pode ser separada do seu corpo e colocada em um objeto. Mas o que muita gente entende errado é que a Horcrux é feita no momento da morte, no momento em que o assassinato acontece. E não é. O assassinato é apenas o começo, é um dos passos para se fazer a Horcrux. Como é visto lá no livro Harry Potter e o Enigma do Príncipe, o Harry vê o Tom Riddle usando o anel de seu avô, e nesse trecho do livro é dito que ele já havia matado seu pai. Em um outro trecho do livro é dito que depois que o Voldemort transformou o anel em Horcrux, ele deixou de usar. Ou seja, se no momento que ele tá ali conversando com o Slughorn, ele já tá com o anel, já tinha matado o pai, mas não tinha transformado o anel em Horcrux, a Horcrux não é feita no momento do assassinato. Isso é reforçado quando o Dumbledore fala em um outro trecho que depois que ele transformou o anel em Horcrux, ele parou de usar, ele escondeu o anel. Ou seja, naquele momento não era Horcrux, ele já tinha assassinado o próprio pai, que foi quem ele usou pra fazer essa Horcrux. Então, não é na hora. Acontece que muita gente acaba confundindo porque o Harry vira um Horcrux, ele é transformado em um Horcrux acidental no momento em que o Voldemort tenta matá-lo. Mas lembrem-se, o Voldemort não matou ele. O Voldemort matou os pais do Harry. Ele tenta matar o Harry e com isso acaba sofrendo lá a queda por conta do sacrifício da Lilian, a proteção, e aí a alma dele fragmentada se prende no Harry, que era a única coisa viva. Então por esse motivo as pessoas acabam confundindo e achando que pra fazer a Horcrux matou na hora, já fez ali, já tá feita. Outra coisa que muita gente acredita, mas está errado, é que é possível aprender a língua das cobras. É possível aprender ofidioglossia. Isso muita gente acredita porque o Ron fala a língua das cobras pra abrir a Câmara Secreta lá em Relíquias da Morte, e aí ele conta pra Hermione que o Harry fala dormindo. Então dá a entender que ele aprendeu as coisas porque o Harry fala dormindo, e aí ele acabou aprendendo de alguma forma. Porém, isso não é possível, não dá pra aprender ofidioglossia. Um bruxo pode até ser capaz de entender ofidioglossia, algumas palavras, ele, como o Dumbledore entende que o bruxo tá falando em ofidioglossia, mas ele não é capaz de ouvir serpentes falando, isso ele não é capaz. Então um ofidioglota, ele é aquele que fala, que entende e que ouve as serpentes, que é capaz de falar com serpentes. Um bruxo que não é ofidioglota, e a ofidioglossia é hereditária, ela é passada de forma genética, com exceção do Harry, é claro, porque né, ele tinha uma parte do Voldemort dentro dele, e como o Voldemort era ofidioglota, essa parte da alma dentro do Harry faz o Harry ser ofidioglota também. Fora isso, não é possível aprender. Então, como que o Ron falou ali, né, e funcionou? Porque quando o Harry fala pro medalhão de Slytherin abrir, ele fala isso no livro, ele fala, eu vou mandar o medalhão abrir usando ofidioglossia e você dá com a espada nele. Então o Ron ouve como ele falou a palavra abrir, e aí ele reproduz isso para abrir a Câmara Secreta. Tanto é que ele vai tentando várias vezes, não é de primeira que ele consegue, ele vai tentando várias vezes, e aí ele consegue falar abra na língua das cobras e a Câmara Secreta se abre. Não quer dizer que ele virou ofidioglota, que ele aprendeu ofidioglossia, ou que ele seria capaz de aprender toda a linguagem de ofidioglossia. Isso é impossível de acontecer. Ele repetiu uma palavra específica porque ele viu o Harry falando ali. Eu sei repetir bom dia em francês. Eu não falo francês. Eu sei que é um exemplo bobo, porque língua a gente é capaz de aprender, mas a ofidioglossia não. Você não vai se tornar um ofidioglota se você souber meia dúzia de palavras em ofidioglossia, porque ofidioglota é quem fala com as serpentes e entende as serpentes, entendeu? Não quem entende ou repete algumas palavras da língua
ofidioglosia. Outra coisa que você entendeu errado em Harry Potter é que o Avada Kedavra é uma maldição imperdoável porque ela mata. A maldição da morte Avada Kedavra não é imperdoável porque mata. Só que muita gente acredita que sim. Existem inúmeras maneiras de se matar um bruxo sem ser utilizando o Avada Kedavra. Se um bruxo jogar um bombarda em outro bruxo, dependendo da intensidade do feitiço, isso mata. Se um bruxo lançar água-mente na cara do outro, esse bruxo pode se afogar. Então existem várias formas de se matar com feitiços, mas esses feitiços não são imperdoáveis. O que torna a maldição da morte imperdoável, não só a maldição da morte, mas o Cruciatus e a maldição Impérios, é que elas são indefensáveis. Não existe magia que pare essas maldições. Um bruxo não consegue conjurar um escudo para um Avada Kedavra, para um Cruciatus, para um Impérios. É possível resistir à maldição Impérios, sim, o que é extremamente difícil, mas não existe um feitiço para isso. Vai depender da mente de quem está sendo afetado pela maldição. Não existe uma magia, um protego, uma magia, um feitiço, nada, e nem uma forma de reverter isso. Por isso elas são imperdoáveis, somente por isso, porque elas são indefensáveis. Existe uma maneira de se proteger do Avada Kedavra? Existe. É só você colocar um escudo na tua frente, um escudo físico. Você colocar alguma coisa, sei lá, uma pedra na tua frente, o feitiço vai bater na pedra e não vai pegar em você. Mas para isso, você precisaria ser extremamente rápido, extremamente talentoso, um exímio duelista. Como o Dumbledore. O Dumbledore protege o Harry do Avada Kedavra lá no Ministério da Magia. Assim, ele coloca as estátuas na frente ali e o Avada Kedavra bate na estátua e respinga para outro lugar. Mas não existe uma magia que proteja isso. Se não tivesse o que fazer, se não tivesse o que colocar na frente naquele momento, não teria como defender o Harry. Entende? Por isso que o Avada Kedavra e as outras maldições são imperdoáveis. Essa daqui eu já vi muita gente achar que é, mas não é. O símbolo da Corvinal é um corvo, mas na realidade é uma águia. Eu sei que vai ter gente que vai falar, não, é corvo, mas é águia, galera. O nome induz a isso, tanto em inglês quanto em português, né? Porque Raven é corvo, Ravenclaw, e Corvinal, corvo. A tradução realmente usa o corvo de Raven, mas o símbolo não é um corvo, é uma águia. E isso tá muito bem frisado no livro. É uma águia que representa a sabedoria e inteligência como os alunos dessa casa. Mas acredita que muita gente acha que é corvo até hoje? Esse próximo erro de interpretação eu culpo completamente os filmes. Na realidade eu culpo Harry Potter e a Pedra Filosofal. Porque até hoje tem gente que acha que quadribol não faz sentido, porque o Olivia Wood fala pro Harry que se ele apanhasse o pomo de ouro, eles venceriam. Então, independente do número de pontos que se fizer numa partida, quem pega o pomo de ouro vence? Não, não é isso. O time que pega o pomo de ouro ganha 150 pontos. O que acontece é que a partida é encerrada. Não é o time que pegou o pomo de ouro que vai ganhar. O time que estiver com mais pontos vai ganhar. Pode acontecer do time que apanhou o pomo de ouro receber 150 pontos e ainda assim ficar atrás no placar. Como aconteceu na Copa Mundial de Quadribol de 1994, onde o Viktor Krum, pela Bulgária, apanha o pomo de ouro, mas quem vence o jogo é a Irlanda. E é justamente que tá a graça da coisa, porque os artilheiros estão lá fazendo gol, os batedores estão tentando impedir os artilheiros de fazer gol, ou o apanhador de capturar o pomo. Essa é a diversão do jogo, isso que é legal do jogo. Porque, pô, a gente tem que macetar o balaço naquele apanhador para não deixar ele pegar o pomo de ouro, porque senão, pô, a gente vai perder aqui porque não tem ponto suficiente ainda. Tanto que em vários momentos do livro, eles seguram o jogo e tentam impedir o outro apanhador de pegar o pomo porque ainda precisavam dos pontos para somar com os pontos da captura. Então pegar o pomo de ouro não significa vitória pro time que apanhou. Significa 150 pontos. O pomo só encerra a partida. E por último, mas não menos importante, outro detalhe que você entendeu errado em Harry Potter. E olha só, esse episódio aqui, ele é baseado em perguntas que eu recebo, tá? Eu não tô inventando da minha cabeça. São perguntas que eu recebo e coisas que eu vejo as pessoas compartilharem. Dúvidas que eu vejo as pessoas compartilharem. Harry Potter matou o Voldemort com o Expelliarmus. Pode ter certeza que se você perguntar pra alguém quem matou o Voldemort, a pessoa vai falar que foi o Harry. Mas como poderia o Harry ter matado o Voldemort usando um Expelliarmus, se o Expelliarmus não mata? E outra, um detalhe muito importante que precisa ficar claro. O Harry não matou o Voldemort. O Voldemort se matou. O Harry se recusa a matar. Mesmo estando diante da morte, ele se recusa a matar.
O que acontece é que, quando o Voldemort tenta matar o Harry com a varinha das varinhas, que neste momento já era do Harry, a varinha se recusa a matar o Harry, porque ela era seu mestre. E então, o feitiço, a maldição da morte, acaba ricocheteando e atingindo o próprio Voldemort. Ele morre pela própria maldição, assim como ele sofre sua queda pela própria maldição, lá quando ele tenta matar o Harry quando era um bebê, só que dessa vez por conta da proteção da Lilian. Nesse caso aqui, como a varinha das varinhas pertencia ao Harry, e o Harry já tinha se entregado à morte, recebido um Avada Kedavra e sobrevivido, naquele momento a varinha tava assim, meu Deus, meu mestre é muito brabo, meu mestre é muito brabo. Então quando Voldemort vai usar a maldição da morte no Harry, o feitiço ricocheteia, porque como diz o trecho do livro, a varinha voou em direção a Harry Potter, o seu verdadeiro mestre, o seu senhor que se recusava a matar. Então o Harry não matou o Voldemort, muito menos usando o Expelliarmus. Foi o próprio Voldemort que se matou. Essa é a grande verdade. Claro que todo o caminho, né, foi o Harry quem derrotou ali, todo o caminho que foi percorrido, a destruição das Horcruxes, a caça às Horcruxes, né, às vezes que o Harry frustrou o Voldemort, claro que tudo isso levou a esse momento, mas também tiveram vários fatores que auxiliaram nisso. Então, o Harry não matou o Voldemort, o Harry derrotou o Voldemort, mas quem matou o Voldemort foi ele mesmo. E não foi usando Expelliarmus, foi o próprio Avada Kedavra dele. Então é isso, meus bruxos, eu espero que vocês tenham gostado. Tem alguma coisa que você acha que é, ou que você achava que era de um jeito, e era de outro, em Harry Potter, comenta aqui embaixo também. A gente se vê num próximo episódio aqui do Caldeirão Furado. Obrigado por ter assistido, deixe seu like, seu comentário, compartilhe, o que você quiser, claro. A gente se vê num próximo episódio aqui do Caldeirão Furado e até lá, mal feito feito.